Quando nascemos com uma natureza caída, nascemos já em pecado. Essa é a nossa condição, são as propensões naturais de todo ser humano. De repente Jesus vem ao nosso encontro e nós nascemos do Espírito, nascemos lá do alto, nascemos de Deus. E através do Espírito Santo passamos a ter uma natureza espiritual. E agora duas naturezas estão dentro de nós. A natureza carnal, a nossa herança natural, e a natureza espiritual. Fomos adotados em Jesus. E a Bíblia diz: aquele que semeia da carne, na carne colherá corrupção. E aquele que semeia no Espírito colherá vida eterna. Existe essa luta. Todo cristão enfrenta essa batalha. O grande apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, ele fala da sua luta espiritual. Quando muitas vezes ele queria fazer algo para o bem, somente aquilo que fosse bom, mas muitas vezes não conseguia e acabava fazendo o que era ruim, o que era mal. E ele diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Querido irmão, querida irmã, alguma vez você já se sentiu assim? Eu não compreendo porque eu estou pensando isso, eu não compreendo porque eu estou fazendo isso. Eu não compreendo, pois não faço o que eu prefiro, o que eu gostaria, o que deveria ser feito, mas sim o que eu detesto. No verso 19 do capítulo 7 de Romanos ele diz: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu acabo fazendo. A luta entre a carne e o espírito na vida do apóstolo Paulo, muitas vezes tinha atitudes, ele mesmo disse: eu sou o maior pecador. Paulo disse, olha, depois de olhar o que ele havia feito, ele olhava para trás e dizia assim: eu não queria ter feito isso, eu não deveria ter feito isso. Não é isso que Deus espera de mim. A minha mente racional, o meu ser espiritual não prefere isso. Mas eu acabei errando, pecando e falhando. Ou você é perfeito? O que você deve fazer? O que o apóstolo Paulo fez. Sabe, existe um ideal de Deus, mas existe uma realidade humana aqui nesse mundo. E entre o real e o ideal, nessa jornada é que a gente precisa entender aquilo que também Paulo experimentou. Ele diz assim: não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, maturidade espiritual, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, diz ele, não julgo havê-lo alcançado, não cheguei no ideal ainda, mas uma coisa faço: o passado passou, e esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e ficam, e avançando para que estão diante de mim, eu avanço, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Na luta entre a carne e o espírito, entre a vida carnal e a vida espiritual, Paulo insistiu na vida espiritual, buscando a maturidade espiritual, a semelhança com Jesus, não a perfeição absoluta, mas a perfeição na esfera humana, esperando em Deus, sendo e agindo como Deus é e como Deus age. E Paulo lutou contra si mesmo, contra a sua natureza. E o que aconteceu? Lá, você conhece também, 2 Timóteo 4, verso 6, ele pôde então testificar, já no final da sua vida, encarcerado, ele disse: quanto a mim, estou sendo oferecido como oferta uma libação, e o tempo da minha partida deste mundo chegou. Combati o bom combate. Combati o bom combate. O combate da fé, o combate do Espírito, o combate na oração, com a Bíblia, com o dom profético, com o testemunho.
contra a natureza carnal que há dentro de cada um de nós. Combati o bom combate, completei a minha carreira, prossigo para o alvo, completei a minha caminhada, a minha luta, guardei a fé, venci pela fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Olha como começa a vida do apóstolo Paulo ao nascer do Espírito. Olha como continua a vida do apóstolo Paulo andando no Espírito. Olha como termina a vida do apóstolo Paulo no Espírito. No início, quantas falhas, quantos erros ele cometeu. Quantas falhas ele cometeu. Se sentia miserável, mas ele perseverou, ele perseguiu o ideal, o seu alvo que era ser semelhante a Jesus. Na sua carreira disse: eu não alcancei, mas não vou parar de lutar e vou alcançar. E já no final da sua vida, ele disse: eu alcancei, ou seja, eu me entreguei completamente a Jesus. Foi decapitado, e está guardando a manhã gloriosa da ressurreição, e será um dos grandes campeões da fé, junto ao trono de Deus para sempre e eternamente. Querido irmão, querida irmã, eu não sei das suas lutas espirituais, e agradeça a Deus se você tem luta espiritual. A carne combate contra o Espírito quer vencer e vai vencer a nossa natureza carnal. Temos que ser controlados pelo Espírito Santo. Mas isso é uma batalha que não se vence num dia, numa semana, mas durante uma carreira, uma corrida aqui neste mundo. Não desista, como sempre gosto de falar aqui. Se você se sente muitas vezes fraco, miserável, pobre, cego, nu, distante do ideal, não deixe de olhar para o ideal, mas prossiga para o ideal, que é termos o caráter e a imagem, a semelhança de Jesus. E finalmente teremos quando Cristo vier em glória e majestade, e então quando Ele descer, o céu se abrir e olharmos para o seu rosto, Jesus vai dizer: agora sim vou dar o toque final, a imortalidade e a glorificação. Primeiramente, eu não entendo o meu modo de agir. A tua mente racional quer uma coisa, mas o teu ser carnal muitas vezes te leva a fazer coisas que você não gostaria de fazer. Deus não se agrada disso, mas Deus entende. E aí você cai de joelhos, clama, ora, suplica e diz: eu vou prosseguir para o alvo. E um dia, como Paulo, você vai dizer: eu alcancei pela graça de Jesus, porque em Jesus somos mais do que vencedores. Que Deus abençoe você. Deus já projetou a tua vitória pelo seu sangue e Ele te capacita pelo seu Espírito. Que um dia estejamos juntos com Paulo na eternidade, porque em Jesus nós vamos vencer como Ele venceu. Um grande abraço. Deus abençoe você.